medite, releia uma passagem, releia um capítulo mais de 1, 2, 3, 4 vezes, e você vai começar a ver coisas que você não viu a primeira vez que você leu. E uma dessas coisas, o que é interessante em Tessalonicenses é Paulo usar essa palavra, sabem, vocês sabem. Então, primeiro aí no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz, vocês sabem como procedemos entre vocês. Agora, capítulo 2, versículo 1, vocês mesmo sabem. Capítulo 2, versículo 2, ele diz, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho em meio a muita luta. E antes ele fala, apesar de termos sido maltratados e insultados, como vocês sabem. Nossa, pastor, quantas vezes ele fala sabem, né? Vocês sabem. Mas não acabou, irmãos. Capítulo 2, versículo 5. Vocês sabem. Capítulo 2, versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram. Capítulo 2, versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas. Capítulo 2, versículo 11. Pois vocês sabem. 1:5, 2:1, 2:2, 2:5, 2:9, 2:10, 2:11. Todos esses versículos Paulo fala, vocês sabem, vocês são testemunhas, vocês e Deus são testemunhas. Então, Paulo está preocupado em trazer à memória aquilo que os tessalonicenses viram. Porque Paulo estava sendo acusado. Paulo, ele escreve Tessalonicenses, tanto para saber como está a fé dos irmãos, que Timóteo trouxe a resposta, mas Paulo estava preocupado com as mentiras que os falsos mestres falavam sobre ele. Como eu disse para vocês, a cidade de Tessalônica, ela estava, vamos dizer assim, ela era cruzada por uma rua, a rua de Ignácio, que era uma rua que levava a Roma. Já viram aquele ditado? Que todos os caminhos levam a Roma. Então eram estradas que cortavam as cidades. São hoje o que nós conhecemos por rodovia, né? Então imagine que a rodovia da Ignácio passava em Tessalônica, assim como a rodovia do Fernão Dias cruza Mariporã. E todo tipo de veículo, todo tipo de gente passa na rodovia da Fernão Dias. Então imagine que na época de Paulo, Tessalônica era uma cidade grande, e essa rodovia que passava em Tessalônica trazia todo tipo de gente para Tessalônica. Então pessoas de negócio, pessoas ricas, comerciantes, ou seja, era uma cidade polo onde tinha muitas oportunidades financeiras, e todo tipo de gente vinha ali para fazer um dinheirinho. Então tinha os charlatões que curavam pessoas através de mentira, tinha os charlatões que expulsavam demônios das pessoas através de mentira, tinha todo tipo de charlatão. E Paulo chega como um homem espiritual, Paulo chega como um homem anunciando um caminho de Deus, típico do que os charlatões fazem. Então, será que Paulo só é mais um charlatão, ou realmente ele é um mensageiro de Deus? E aí Paulo chega e passa tudo o que passou, e só que ele precisa sair de Tessalônica fugido, vocês lembram bem, ele estava sendo perseguido, e à noite ele vai embora, ele abandona lá os missionários, a obra, e vai embora. E isso vira um prato cheio para os seus oponentes, um prato cheio para os charlatões, que estavam perdendo a credibilidade do povo para Paulo. E aí os charlatões começam a falar, esse cara aí só é mais um charlatão, ele não se preocupa com vocês, ele abandonou vocês. Ele foi, quando a coisa ficou preta para ele, que levaram ele para que ele ia prestar conta com as nossas autoridades, ele abandonou vocês. Então Paulo
é um falso mestre. Paulo é um charlatão. E o evangelho que ele prega é lorota. O evangelho que ele prega é mentira. Então, o evangelho de Paulo estava sob ataque. Porque atacando o mensageiro, eles estavam atacando a mensagem. E era isso que estava acontecendo, e por isso que Paulo precisava fazer uma defesa dele mesmo. Mas Paulo não estava preocupado com ele. Paulo sabia que descredibilizando ele, descredibilizaria o evangelho que lhe foi entregue. Então Paulo faz uma defesa dele, mas defendendo a ele, ele busca defender o evangelho que ele pregou. Porque ele e o evangelho não tinha como separar. Assim são os homens de Deus, assim são os mensageiros de Deus, eles são representantes da mensagem que eles ministram. Por isso é muito difícil, em partes a gente fala assim, olha, a gente não fala para as pessoas, olhe para Jesus, não olhe para o homem. Mas tem que entender que o homem, o mensageiro, ele deve representar a mensagem que ele prega. Então, quando falamos assim, então a gente pensa, então, pastor, eu tenho que olhar para o homem, se eu ver o homem caindo, se eu ver o homem falhando, eu tenho que abandonar, não olhar para Jesus? Não. O que a palavra diz é, olhe para a mensagem do homem. O que a gente faz, nossa falha, é sentar, ouvir e não ser um bereano. E ver se aquilo que o homem prega, se aquilo que o mensageiro ministra é a mensagem, ou ele está manipulando a mensagem. Porque o mensageiro de Deus, aquele escolhido, enviado por Deus, ele deve representar a mensagem que ele é enviado. Não significa que ele não peca, ele irá pecar, ele falha, todos falham, mas ele se arrepende. Paulo então procura defender ele mesmo, e defendendo ele defende o evangelho. Por isso ele vai repetindo, vocês sabem. E a primeira coisa que ele nos ensina aqui é como o mensageiro, como o pastor, como o líder, ele defende o evangelho, como ele defende os ataques feitos à pessoa dele, como ele defende os ataques pessoais que vão macular a imagem dele e macular o evangelho que ele representa. Muitos pastores, eles sobem no púlpito e eles atacam aqueles que os atacam, ou seja, eles jogam no contra-ataque. Eles estão falando de mim, mas olha a heresia que eles acreditam. Eles estão falando de mim, mas o que eles pregam não tem nada a ver, não tem sentido. Eles estão falando de mim, mas olha isso. Não é o que Paulo faz. Paulo não ataca aqueles que o contra-atacam. E ele tinha base teológica para contra-atacar, mas ele opta para a memória da igreja. Paulo fala assim, eu não preciso me defender perante vocês. A memória de vocês me defende. O que vocês viram em mim me defende. Então Paulo diz, lembrem o que vocês viram, lembre da forma que eu vivi no meio de vocês, lembre como eu tratava vocês, lembra como eu agia no meio de vocês. Essa é a minha defesa, essa é a defesa da minha integridade. Então ele apela à lembrança, à memória da igreja, só que aí ele ajuda eles a lembrarem. Ele cita algumas coisas que aconteceram para ajudar eles a lembrar. E essas coisas que Paulo cita são características de um verdadeiro ministro. Aquilo que um verdadeiro pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela deve passar ou entender do ministério. E Paulo fala para eles, olha, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Então Paulo começa dizendo que a visita, ou seja, quando eu cheguei no meio de vocês, não foi inútil a minha estadia. Primeiro, essa palavra inútil. Inútil aqui significa infrutífero, vão. É como que você
perder tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você tinha colocado a se fazer, ou seja, foi infrutífero, foi em vão. Imagine você bate uma massa de bolo e na hora de colocar açúcar você põe sal. Então todo aquele trabalho que você fez antes da massa vai para o lixo, a não ser que vocês consigam fazer uma torta salgada, mas vamos dizer que para bolo não serve mais. Para bolo não serve mais, é lixo. Então a receita do bolo se foi. E Paulo está dizendo aqui, olha, a minha visita no meio de vocês não foi como um sal na receita do bolo. Não perdeu. Que tinha tudo para dizer, não. Paulo, a estadia de Paulo no nosso meio foi sal na receita do bolo. Ele fugiu, ele foi embora, ele não é ninguém. Paulo está dizendo, não olhem o que aconteceu e vejam que foi inútil. Primeiro ponto, o que aconteceu com Paulo? Ele vai dizer, olha, foi em Filipos, fomos maltratados. A palavra que ele usa aí é insultados, maltratados e insultados. E no meio de vocês tivemos muita oposição, muita luta. As palavras que Paulo usa é insultado, maltratado e luta, muita luta e muita oposição. Aí alguns podem pensar, rapaz, se o missionário chegou, ele enfrentou luta, ele foi maltratado, foi insultado, teve muita oposição e ele precisou ir embora fugido de noite, então foi sal nessa receita de bolo, de nada adiantou a visita dele, não resultou em nada, não frutificou em nada. E Paulo está dizendo que não foi isso, não foi isso. Aí ele continua, apesar, essa palavra aqui na NVI, apesar, na outra versão, na Almeida atualizada, ela está a palavra mas. No grego é uma palavra que ela significa pelo contrário. A tradução melhor seria pelo contrário. Ou seja, tem um não no versículo 1, não foi infrutífera, pelo contrário, foi muito frutífera. É isso que Paulo está dizendo, olha, não foi infrutífera, pelo contrário. Aí ele fala o que aconteceu, mas o que é pelo contrário de ser infrutífero? Ele fala, olha, pelo contrário, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus. Essa palavra aí que ele fala, coragem, ele significa ousadia, significa falar abertamente. Paulo está dizendo o seguinte, eu ter sido maltratado em Filipos, eu ter sido insultado em Filipos, e chegar em Tessalônica e ver muita oposição, não resultou em eu me amedrontar, não resultou em eu me esconder, mas pelo contrário, que se eu tivesse me amedrontado, se eu tivesse me escondido, se eu tivesse me calado, se eu tivesse, vamos dizer assim, pensado 3, 4 vezes como falar e o que falar, a minha visita no meio de vocês teria sido infrutífera. Então, uma visita missionária infrutífera é uma visita que a gente não fala abertamente o Evangelho. Uma visita missionária infrutífera é uma visita onde não falamos, não testemunhamos, não pregamos pelo poder de Deus. Que Paulo usa aí a palavra o poder de Deus. Com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem. E é isso que faz uma mensagem, uma visita missionária, uma visita a alguém ser frutífera. É a coragem de anunciar. Não,
a gente às vezes, hoje o contexto é diferente, eu preciso fazer esse parênteses, porque hoje a gente tem vergonha, a gente muitas vezes não tem coragem por vergonha. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um crente fanático, vão achar que eu vivo lá no ano de 1500. Vivemos hoje numa era moderna, que as pessoas não saem falando o evangelho. Nós perdemos a coragem, mas nós perdemos a coragem em medo de sofrermos um ataque, ser maltratado e insultado de forma a nossa pessoa. A nossa integridade, vamos dizer assim, de imagem. Não a nossa integridade física. Paulo sofreu contra a integridade física. Os inimigos atacaram ele fisicamente, ameaçaram a vida dele. Hoje, nós somos ameaçados a nossa imagem. Então, você é visto como uma pessoa não tão inteligente, você é visto como uma pessoa que não está dentro da cultura, uma pessoa retrógrada, atrasada. Então, é como que vão diminuir a minha pessoa, por isso eu não tenho coragem de falar do Evangelho. Ou seja, é um ataque à imagem, não é um ataque físico. Paulo era um ataque físico. E também um ataque à imagem, porque para a cultura grega, crer na ressurreição era maluco. Paulo passou de bobo em Atenas, a cidade dos filósofos. Imagine você chegar na USP, chegar nas faculdades mais renomadas e falar de Jesus. Aí vão falar, você é um besta, você acredita nessas coisas. Eu vou dar lugar para alguém falar de Adão e Eva. Então, Paulo chegou no Areópago e começou a falar de um Jesus que ressuscitou na casa de Platão, na casa de Sócrates, na casa de Aristóteles. E eles falavam, esse judeuzinho de meia tigela vem lá da Palestina falar besteira no nosso meio. E Paulo não se amedrontou, não se acovardou. A inteligência deles, o conhecimento, a filosofia deles encheu Atenas de ídolos. E Paulo então sofreu ataques pessoais, à imagem, e sofreu ataques físicos. Mas ele diz, esses ataques à minha imagem, esses ataques físicos, não me fizeram retroceder. Mas Deus me deu coragem e eu anunciei o Evangelho no meio de vocês. Então, primeiro, a característica do missionário, a característica do mensageiro de Deus, é que ele não anda para trás, ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele não teme ser humilhado. Ele não teme ser maltratado. São as duas palavras que Paulo fala. Em Filipos nós fomos maltratados e insultados. Significa sofrer um ataque físico. Paulo foi flagelado. Ele sofreu chicotadas em praça pública, tanto ele quanto Silas. Ou seja, sofreu no corpo. Só que Paulo fala, eu sofri no corpo, mas eu sofri também na minha imagem. Por quê? Porque diante de todo cidadão de Filipos, imagine só, o pastor de vocês, o pastor Dione, com a bunda de fora, lá na praça, tomando chibatada nas costas. Você é da igreja daquele pastor que estava lá da bunda de fora. Paulo está dizendo, eu fui humilhado em Filipos. E Paulo está dizendo, eu fui humilhado injustamente, porque como cidadão romano, eles não poderiam fazer aquilo comigo. Então eu fui humilhado porque eles me expuseram minha nudez e me humilharam em praça pública, e eu fui humilhado porque eu fui tratado injustamente. Então Paulo foi maltratado, machucado e humilhado.
E aí você vê se essa é a característica, às vezes, do que o reino nos chama. Vemos hoje seminaristas, vemos hoje meninos, homens, querendo entrar para o ministério e se tornarem um Hernandes Dias Lopes, se tornarem um Paul Washer, para serem recebidos nas igrejas e pregarem para multidões. Mas Paulo está falando que muitas das vezes é isso que acontece com os mensageiros. Você vai pregar num lugar onde eles vão te maltratar, te humilhar. Característica do verdadeiro mensageiro não é só falar para uma multidão na igreja. Muitas das vezes, aonde você vai falar, aonde Deus te chamar para falar, e tem que ter coragem, tem que ter ousadia para ir, para ver almas sendo salvas, o ambiente é hostil. E o que nos reserva é sermos maltratados. Já pensou você falando do evangelho para alguém, e você conversando com essa pessoa, e do nada você toma um tapa na cara? E a pessoa que te deu um tapa na cara é um familiar da pessoa que você estava evangelizando. Pega essa pessoa pelo braço e arrasta da sua frente. Nunca mais quero ver você falando essas asneiras com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. O que você faria? Às vezes, nós temos que estar preparados. Ou eles vão humilhar você. Você vai chegar no bairro, na comunidade, e eles vão de alguma forma te humilhar perante toda a comunidade. Pintar seu carro. Pegar fotos suas de quando você não era cristão e você deu muitas gafes e sair espalhando na comunidade. De alguma forma te humilhar. E Paulo está dizendo, aconteceu isso comigo e tudo era a favor para mim. Eu falei, sabe o que? Daqui eu vou voltar para Tarso. Eu ir para Tessalônica? Eu não. Mas Paulo fala, não, eu fui para Tessalônica e quando eu cheguei lá, você pensa que as coisas melhoraram? De forma alguma. Piorou. Paulo fala, tivemos muita oposição. A gente conhece esse termo na política, não é, irmãos? Quem acompanha a política, ou vê os debates políticos, quando a oposição começa a falar, é uma baderna, é desordenado. Não, a oposição fala, o que ele falou? O que ele falou eu não sei, mas se veio dele eu sou contra. Não é isso que a oposição fala? Se veio do partido tal, eu sou contra, não importa o que falou. Aqui Paulo está dizendo, eu tive ferrenha oposição em Tessalônica. Essa oposição, ela tentou mitigar o evangelho. Mas Paulo fala, não adiantou. Deus deu coragem. Deus deu coragem. E ele evangelizou. Ele anunciou o evangelho em meio a muita oposição. Semana que vem nós vamos começar a falar das características do pastoreio de Paulo. Ele vai falar uma característica como o despenseiro, aquele que cuida das dispensas do céu, como um pai e como uma mãe. Ele usa imagens. Olha, eu sou um líder como um despenseiro. Eu fui um líder como um pai. Eu fui um líder como uma mãe. E veremos essas imagens. Como pai, primeiro como despenseiro, como pai e como mãe. Mas por hoje era só isso. Por hoje, Paulo só queria dar esse início para vocês, Paulo falando de como ele falou abertamente para provar para os tessalônicas, ou para ajudar os tessalônicos a lembrar que ele era um verdadeiro pastor, que ele era um verdadeiro mensageiro de Deus. Ele está dizendo, olha, se eu fosse um falso mensageiro, como esses falsos mensageiros aí estão dizendo que eu sou, eu ia chegar na moita no meio de vocês.
Eu ia olhar, se tivesse um guarda, eu ia esperar, eu ia falar escondido, ia pegar a minha graninha e ia para dentro da minha casa. Eu não ia correr risco de anunciar abertamente se eu já tinha sido perseguido. Esse é o primeiro ponto que ele fala. O segundo ponto é: vocês acham mesmo que depois da surra que eu tomei lá em Filipos, depois de ter sido humilhado lá em Filipos, se eu fosse um falso mestre, eu ia ir pregar para vocês? O sofrimento me ia levar embora. Se eu fosse um falso mestre, depois da surra que eu tomei, eu ia para casa. Paulo não cita, mas ele poderia usar as palavras de Jesus em João 10, versículo 11. Jesus fala: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus fala: mas o mercenário não é assim. Jesus fala: o mercenário está preocupado com o dinheiro. Quando o mercenário vê o lobo, o que ele faz? Ele foge. Paulo está dizendo aqui: olha, se eu fosse o mercenário, quando eu vi o lobo no meio de vocês, eu ia fugir. Mas não, eu fiquei. Corajosamente eu anunciei o evangelho. Eu dei a minha vida, só não tiraram de mim, mas eu deixei ela aí, na praça, disponível. Quem quisesse me prender, me maltratar e me matar, eu estava lá. Então, Paulo inicia o capítulo 2, trazendo esses dois pontos para fortalecer que ele era um verdadeiro ministro. E aí, a partir da semana que vem, ele vai dar outras características dos verdadeiros ministros. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, Senhor, nos dá exemplos de homens de carne e osso, que andaram no nosso meio, e foram pastores formidáveis, que cuidaram do Teu rebanho, e entregaram tudo o que tinham no Teu reino e na Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, a seguir as pisadas destes homens, e andar contigo, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Estendam as mãos para cá. Pai, leva teus filhos em paz. Dá a eles uma semana abençoada, Senhor, esse resto de semana na sua presença, no trabalho, em casa, em tudo que eles fizerem, Senhor, sê com eles, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês.